Agora, era só o menino e eu. Ele parecia nervoso. Tentei dar-lhe um sorriso e dizer-lhe que vai ficar tudo bem, mas eu poderia facilmente dizer que ele ainda não confiava em mim, ou pelo menos ele não confiava que eu pudesse ajudá-lo. Ei, Lucas, antes de começarmos, eu só quero dizer que eu sei que o que você está vivendo é realmente assustador, mas é meu trabalho garantir que você e sua mãe estejam seguros. Mas para que eu faça meu trabalho, só preciso que você responda com sinceridade da melhor maneira possível. Nenhum detalhe é pequeno demais. Ele simplesmente acenou com a cabeça ao meu pedido e começamos. Bom, por acaso você reconheceu a pessoa que viu na sua janela? Ou você é capaz de descrevê-lo? Ele pensou por um momento, seus olhos correndo para o teto, tentando se lembrar do que tinha visto. Eu não o conheci, mas ele tinha uma cabeça muito grande. Olhos grandes. Sua boca foi de um lado da cabeça para o outro e acho que seu rosto estava meio enrugado. E ele era careca. No início, a descrição não fazia muito sentido. Meu primeiro pensamento foi que talvez fosse alguém usando algum tipo de máscara. Logicamente, isso se encaixaria se eles não quisessem ser identificados, ou ele. Isso potencialmente deu algum crédito à noção de que era alguém que Lucas conhecia. Talvez eles sentissem que ele os reconheceria. Essa pessoa falou, talvez uma voz com a qual você esteja familiarizado. Ele balançou a cabeça negando. Entendo. E quando você costuma ver essa pessoa? É mais ou menos a mesma hora todas as noites? Ele assentiu. Tipo, isso só acontece muito tarde da noite. Quão tarde? Ele parecia nervoso para responder. Não conte para minha mãe, mas 2 ou 3 da manhã. Eu não deveria estar acordado tão tarde. Se eu ainda não acordei, às vezes eu acordo aleatoriamente e está apenas lá. Eu ri. Não se preocupe, Lucas. Eu não vou dizer nada. Você pode confiar em mim. Mas você realmente deveria ir para a cama mais cedo. Eu disse com uma piscadela. Sua mãe mencionou que às vezes você dormia no quarto dela, mas voltava para sua cama. Se você está vendo essa pessoa assustadora na janela, por que você volta? Ele encolheu os ombros. Eu não sei, eu nem percebo, na verdade. Acabei de acordar de volta na minha própria cama. Possível sonambulismo? Eu pensei. Depois de fazer algumas perguntas de acompanhamento padrão, acabei trazendo sua mãe de volta para encerrar a entrevista. Resolvi dar uma olhada em seu quarto para ver se conseguia encontrar algo digno de nota, mas tudo parecia estar em ordem. A única coisa interessante era que as persianas de Lucas estavam fechadas. Perguntei como ele podia ver alguma coisa do lado de fora de sua janela com elas fechadas à noite. Isso era algo que sua mãe já havia falado com seu filho, mas Lucas estava convencido de que eles estavam sempre já abertos. Sempre que ele acordava no meio da noite, mesmo sabendo que eles estavam fechados quando ele ia para a cama. Estranho, mas potencialmente significativo. Sem perguntas, o policial Ryan e eu demos a eles nossas informações de contato e saímos. Eu disse à senhora Wilson que entraria em contato com ela sobre o pedido de vigilância policial. Mas eu prefiro olhar para isso através de outros meios primeiro. Eu não conseguia superar o quão pouco sentido tudo isso fazia. Nada parecia se encaixar e não havia um bom lugar para seguir uma pista. Todos os fatos que eu tinha diante de mim pareciam sem sentido. Um homem de máscara que aparece às 2 da manhã para assustar as crianças? Se ele era um sequestrador, por que apenas olhar dentro de seu quarto? Talvez ele fosse algum tipo de voyeur doente que gostava de ver as crianças dormirem. Se fosse esse o caso, então havia uma boa chance de eu acabar na cadeia por estrangulá-lo. Infelizmente, havia apenas um lugar que eu sabia que poderia obter alguma direção concreta nessa situação. Relutantemente, enfiei a mão no bolso e procurei em meus contatos pelo nome mais temido disponível no meu telefone. Olá, Smith? O que diabos você quer? Uma voz forte veio do outro lado. Hey, policial Joss, fantástico falar com você também.
Eu disse em um tom levemente irritado antes de informá-la sobre a situação. De qualquer forma, estou aqui na casa dos Wilson. Eu já questionei a família, mas ainda estou um pouco perdido sobre onde exatamente ir com isso. Alguma chance de você poder me guiar na direção certa? Ela soltou um suspiro muito audível. Você chamou as pessoas para fazer o seu trabalho na escola também? Ou isso começou na sua vida profissional? Ah, sim, sendo um idiota. A maneira clássica de fazer merda. Se você continuar assim, talvez o cara que está perseguindo essa criança se entregue por pena de mim. Eu não podia ver, mas eu sabia que ela estava revirando os olhos. Muito engraçado. Eu me considero um comediante. É a minha segunda escolha de carreira se essa merda de polícia não der certo. Bem, cara engraçado, se você quer meu conselho, eu recomendo checar a janela do garoto por algo importante. Idealmente pegadas, impressões digitais nas janelas, etc. Além disso, converse com os vizinhos para ver se alguém viu alguma coisa. Talvez você tenha sorte e encontre imagens de câmera de segurança. Quando você voltar ao escritório, verifique se há algum cara na área de MO para espiar até tarde com máscaras. Se ele está fazendo isso constantemente, então ele provavelmente não mora muito longe. Eu tenho que entregar tudo a ela. Ela era muito boa. E se tudo der errado? Então eu questionaria seriamente por que estamos perdendo nosso tempo. Mas se você acha que ele vai voltar, em teoria, você pode tentar e ver se você pode pegá-lo, você mesmo, e conceder a ela essa vigilância. Eu refleti sobre suas sugestões e agradeci em se desligar. Olhando para a rua repleta de casas idênticas, eu sabia que tínhamos algum trabalho a fazer, mas o policial Ryan e eu estávamos prontos para começar a correr. No final do dia, tínhamos acumulado uma quantidade razoável de horas extras e esgotado todas as possibilidades. Quando tudo foi dito e feito, tínhamos exatamente a mesma informação com que começamos. Parecia impossível. Se realmente havia um cara andando por aí espiando as crianças, como ninguém poderia ter visto nada? Escrevi meu relatório para o dia e planejei dar uma nova olhada nas coisas pela manhã. No entanto, não tive esse conforto quando ouvi meu telefone tocar às 2 da manhã com a senhora Wilson frenética do outro lado. Aconteceu novamente. Agindo por instinto, vesti imediatamente o primeiro par de roupas que encontrei e corri para casa. Estacionando torto na rua, saltei do meu carro e corri ao redor do perímetro procurando o homem. Quando não vi nada, chamei qualquer policial disponível para ficar de olho em um homem potencialmente usando uma máscara que se encaixasse na descrição que Lucas havia me dado no dia anterior. Esperei com a senhora Wilson e Lucas dentro, enquanto 2 policiais revistavam a área e conversavam com os vizinhos. O medo nos olhos do jovem dizia muito, e a forma como sua mãe o abraçou apertado e sussurrou em seu ouvido, sem dúvida, com palavras de conforto e amor, fez o aspecto não verbal da situação falar muito mais alto. Com o passar do tempo, foi a mesma história. Procuramos e não encontramos absolutamente nada. Mas mesmo assim, aquele momento me fez acreditar que isso ia além da falta de provas. Algo estava profundamente errado. No fundo, eu sabia que o Lucas estava vendo era real. Eu contemplei o fato de que a maneira como estávamos olhando para isso estava errada. Eu precisava de uma abordagem diferente, e talvez a senhora Wilson estivesse certa da primeira vez. Talvez precisássemos apenas sentar e esperar o cara aparecer. No dia seguinte, conversei com o chefe sobre minha falta de progresso e sugeri essa nova estratégia. Achei que se continuássemos chegando tarde ao local, então o pedido da senhora Wilson deveria ser atendido. Apesar da falta de provas, eu disse a ele que estava confiante de que as preocupações do menino eram reais e que precisávamos levá-las a sério. Surpreendentemente, ele foi em frente, mas apenas com a condição de que eu fosse o único sujeito de vigilância no caso de eu pegar algo extra. Fizemos um acordo para reduzir significativamente meu tempo no escritório para que pudesse passar entre 4 e 6 horas estacionado em frente à casa dos Wilson. Os primeiros dias foram incrivelmente tranquilos, exceto que passei mais tempo jogando no meu telefone e assistindo a vídeos do que provavelmente deveria. Em minha defesa, a vigilância é horrível. Seriamente. Tente sentar e olhar para uma rua escura e vazia por 30 minutos sozinho, e você verá o que quero dizer. O terceiro dia foi quando as coisas deram uma guinada para o horrível. Precisamente à 1 da manhã, a luz acendeu
no quarto de Lucas e meu intestino gritou para mim que era isso. Mas havia um problema. Eu não vi ninguém do lado de fora da janela de Lucas quando aconteceu. O lado de fora estava tão vazio quanto nas 2 noites anteriores. De qualquer forma, corri para a casa deles com a arma na mão. Pela segunda vez, corri pela casa gritando para que qualquer um que estivesse escondido no escuro saísse e se rendesse, verificando qualquer esconderijo em potencial enquanto eu ia. E ainda assim, nada. Eu estava parado no frio, olhando para uma rua vazia, pensando em como eu devia estar parecendo um idiota. Eu estava gritando no ar, acenando com a pistola como um louco. Em muitos bairros, sou exatamente o cara para quem as pessoas chamariam a polícia. É um dos muitos momentos da minha carreira em que tive que balançar a cabeça e me perguntar: que porra estou fazendo? Eu não sabia se aquela família estava brincando comigo, se isso era coisa da cabeça do garoto, ou se era alguma terceira opção que eu ainda não tinha explorado. De qualquer forma, houve uma profunda frustração. Um que era diferente de outros casos. Veja, eu poderia lidar com as peças do quebra-cabeça e ainda não descobri como juntá-las. Mas quando você não sabe se tem alguma peça ou se está mesmo completando um quebra-cabeça, isso faz você questionar o que diabos você está fazendo com sua vida. Eu pretendia confrontar os dois sobre isso se eles estivessem brincando comigo. Então haveria um inferno para pagar. Mas quando finalmente entrei na casa, fui rapidamente atendido pela senhora Wilson e ela insistiu em me mostrar algo que eu nunca em 1 milhão de anos teria esperado. A grande marca de uma mão estava olhando para mim do outro lado da janela. Peguei meu telefone e rapidamente fui tirar uma foto, mas antes que eu pudesse levantar o telefone para tirar uma foto, ele sumiu. 1 milhão de perguntas inundaram minha cabeça. Eu estava olhando diretamente para a janela quando a luz foi acesa, corri ao redor da maldita casa inteira e não havia um pingo de evidência de que uma pessoa estava lá fora. Chamei um oficial para me ajudar a coletar evidências caso houvesse algum pedaço de DNA que pudéssemos coletar. Ainda assim, esperando por ele, eu queria falar com Lucas e a senhora Wilson novamente. Os rostos familiares de angústia estavam presentes, mas desta vez eu poderia pegar algo diferente, uma expectativa. Era quase como se eu pudesse ouvi-los perguntando: o que você vai fazer? E, francamente, eu não sabia a resposta. Minha conversa com eles era normal. Fiz as perguntas básicas que fiz às pessoas 1 milhão de vezes antes. O que você viu? Você ouviu alguma coisa? Teve alguma folga hoje? Etc. Nada digno de nota voltou. As eventuais buscas de DNA também me deixaram sem nada. Tudo que eu podia dizer a eles era que tentaria novamente amanhã e recomendei que ficassem com a família ou em um hotel pelo resto da noite. Quando eu estava saindo de casa pela segunda vez para me reagrupar no dia seguinte, a senhora Wilson me parou na porta. Você tem filhos, detetive Smith? Ela perguntou. Sua pergunta me congelou por um momento. Levei um segundo para recuperar a compostura antes de me virar e responder com um desajeitado: Por que você pergunta? O que você faria se fosse seu filho? Meu primeiro pensamento foi: eu faria tudo por ele. Mas eu sabia que não era o tipo de resposta que ela estava procurando. Estar lá. Eu estaria lá para protegê-lo a todo custo. Isso é que um bom pai faz. Sim, é. Ela respondeu suavemente. Por favor, cuide do meu filho como se ele fosse seu. Eu balancei a cabeça em compreensão e saí sem dizer outra palavra. Quando entrei no meu carro e fiz o caminho para casa, tentei me distrair com uma playlist instrumental. Eu estava fazendo o meu melhor para eliminar os eventos da noite da minha mente. Mas o meu melhor não foi bom o suficiente. Minha mente estava zumbindo. Como poderia haver uma marca de mão? Fiquei lá o tempo todo e não vi nada. Ninguém apareceu e certamente não havia carros. Eu precisava, de uma maneira nova e inovadora, pegar esse cara ou convencer a família a sair da cidade. No momento em que cheguei em casa, eu tinha descoberto um novo ângulo para o qual girar. Foi uma solução tão simples que quase ri de mim mesmo por não ter feito isso no dia em que o chefe me deu o caso. Percebi que precisava seguir meu próprio conselho e estar lá para Lucas. Decidi que me sentaria no quarto de Lucas todas as malditas noites até ficar cara a cara com o bastardo por trás de tudo isso. A senhora Wilson estava hesitante quando eu trouxe a ideia na manhã seguinte.
o que era compreensível, mas com alguns empurrões e um telefonema com o policial Ryan, a quem ela realmente parecia gostar, finalmente consegui a luz verde.